Meu nome é Adriana Haddad Nude, eu trabalho no Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais, Departamento de Química da PUC do Rio. Nós viemos apresentar os resultados da determinação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, conhecidos como HPAs, em amostras de mexilhões do Monumento Natural das Cagarras. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados por 2 ou mais anéis benzênicos, têm ampla distribuição no ambiente, são monitorados por órgãos nacionais e internacionais devido aos seus efeitos carcinogênicos. São compostos lipofílicos, altamente persistentes e com elevada tendência à bioacumulação. Eles têm uma tendência em se acumular nos compartimentos mais gordurosos. Então, hepatopâncreas de caranguejo, bilis de peixes, enfim. Eles podem ter origens naturais ou antropogênicas. Tá? Vou tentar me virar aqui. Os objetivos do trabalho: avaliar a contaminação de HPAs em mexilhões, identificar diferenças entre os ambientes avaliados, Ilhas Redonda, Cagarras, Palmas e Quadrado da Urca, e identificar fontes de contaminação. Detalhe que essa ferramenta de identificação de fontes a gente sempre aplica com um cuidado especial, porque são índices que foram muito testados em ambientes de temperatura diferente do nosso. Tá? Então, a gente vai falar isso à medida que a gente for fazendo as exposições dos resultados. Aqui são as estações de coleta, né? Quadrado da Urca, Cagarra, Palmas e Redondas, e identificar se existe um gradiente ou não das estações escolhidas. Próxima. O biomonitor escolhido foram mexilhões pena-pena, devido a essa espécie ser amplamente utilizadas em programas de monitoramento ambiental e também por ter alguns trabalhos já realizados aqui no estado do Rio de Janeiro. Aqui são algumas características que o organismo biomonitor devem ter para ser utilizados como. Tá? Próxima. Nós analisamos um total de 38 analitos, 38 hidrocarbonetos, sendo que nós fizemos uma diferenciação entre não carcinogênicos e carcinogênicos. Os não carcinogênicos são os naftalenos, homólogos alquilados, é o C1, C2, C3. Eu não sei qual é a familiaridade de vocês com hidrocarbonetos, então, se eu for redundante na informação, me desculpem. Fluorenos e homólogos alquilados, antraceno, fenantreno, fluoranteno, pirenos. Não carcinogênicos, e a gente pode classificar também em leves, mais leves ou mais pesados, né? Os hidrocarbonetos de 2 a 3, alguns 4 anéis benzênicos. Por favor. Os carcinogênicos são, a gente denomina mais pesados: crisenos, benzoantraceno, benzo-B, benzo-K-fluoranteno, benzo-A-pireno. Esse cidadão é muito monitorado em vários trabalhos, de benzo-H-antraceno e indeno 1,2,3-CD pireno. Notem que as estruturas desses hidrocarbonetos criam uma sequência de anéis benzênicos, criando essas regiões de Bahia, que a gente chama, onde tem uma maior reatividade bioquímica. Daí essa questão da carcinogenicidade deles. Por favor. Metodologia. Os organismos eram coletados por apneia, levados ao laboratório. Foram coletados 30 indivíduos por estação, e desses 30, eles foram divididos em 3 amostras, né? Foram feitas triplicatas de cada estação. 10 organismos cada amostra. Era feita a biometria, a dissecção, liofilização, para facilitar a homogeneização da amostra, a extração, método EPA 3540, clean-up, não sei porque sumiu aqui,
até porque é uma das etapas mais importantes dessa análise, devido ao teor de lipídios que as amostras de tecido biológicos contemplam. Então, se a gente não fizer uma boa retirada desse teor de lipídio, vai nos dificultar a identificação no cromatógrafo gasoso por detecção de massa. Seguinte, a cleanup, a gente faz uma nova cromatografia líquida para separar os compostos alifáticos dos aromáticos e aí sim fazer a determinação por GCMS. Próxima. Só umas figuras de mérito. Esses são os hidrocarbonetos, os 16 hidrocarbonetos contemplados pela EPA, agência americana. A maioria dos pesquisadores seguem essa tendência em monitorar esses compostos. Em termos dos resultados, aqui a gente apresenta a biometria, quadrada Urca, palmas, redonda e cagarras. Tivemos tamanhos levemente inferiores aqui em cagarras redondas. Não sei explicar, não sei se as pessoas vão lá e fazem uma coleta depredatória e, com isso, não existe um tempo para eles crescer, não sei. Tá? Por favor. HPAs. Esses resultados são da amostra de inverno. Foi feita também a amostra de verão, mas as amostras estão sendo processadas. Nós separamos aqui entre os 16 HPAs, que são aqueles que a gente indicou, e o total de HPAs. O que diferencia esse resultado desse são os homólogos alquilados, que a gente chama naftaleno, C1, C2, C3, C4 naftaleno. Fenantreno, C1, C2, C3 fenantrenos. Esses compostos alquilados, eles são característicos de petróleo, de óleo, de tráfego de barcos. Tá? Então, a presença dele significa esse acúmulo. Mas, dependendo do seu perfil, ele pode ser petrogênico ou pirolítico. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando faz esse tipo de consideração, porque nós vamos ver na frente, nós temos uns histogramas com distribuição característica de petrogênica e outras pirolíticas. Então, temos que ter bastante cuidado quando a gente vai fazer essa avaliação. O que a gente pode ver aqui é que de 300 nanogramas por grama, micrograma por quilo, o quadrado da Urca apresentou 2.000. Ou seja, óbvio que teve um acréscimo de compostos alquilados aqui, até porque a região mais que explica, né, essa tendência em acumulação. Nós identificamos que nas demais estações amostradas, nós tivemos também um acréscimo. A escala pode atrapalhar, mas aqui de 300, ela foi para 500, 600. Então, temos também aportes ao redor desses pontos, que também não é difícil de entender. Você ali de Ipanema vive vendo navios esperando atracar para descarregar, para sair. Às vezes, esses navios ficam lá uma semana, 10 dias. Não é um navio. Às vezes, a gente já contou lá 7 navios esperando. E, dependendo dos ventos, das correntes, isso daí pode ser explicado também, além do próprio emissário e o que vem da Baía de Guanabara. Enfim, como disse aí, a amostra chegou assim, né? Então, a gente tem que entender o que ela está representando. Próximo. Então, nós temos essa referência aqui da EPA, que é bem alta o limite tolerado para o somatório de HPAs. Tá? Então, baseado nisso daqui, nós temos, né, concentrações bem inferiores ao que poderia ser danoso à saúde. Por favor. Aqui estão os nossos 38 hidrocarbonetos analisados. Já vou sair correndo aqui para falar.
Esses aqui são os hidrocarbonetos alquilados. Tá? Quando ele possui essa forma de sino, é petróleo. Quando ele possui forma de rampa, às vezes, não aqui, mas num outro, é pirolítico. Tá? Os compostos mais pesados são características, esses nos finalzinho aqui, de queima. Tá? Então, no quadrado da Urca, a gente vê mais um perfil petrogênico. Próximo. O OSPAR é um órgão ambiental do Atlântico Norte e ele determinou esses valores para alguns hidrocarbonetos individuais. Tá? Então, o antraceno aqui, ele ultrapassou esse limite, embora ele não seja considerado um HPA carcinogênico. Tá? Foi o único hidrocarboneto que ficou acima desses limites. A Comissão Europeia estabelece para o benzoapireno peso seco, 71, nenhuma das amostras apresentou valor semelhante. Por favor. Palmas, a escala aqui estava em 400 na quadrada da Urca, só para chamar a atenção a diminuição drástica. Essa é uma amostra triplicata, e esta amostra aqui ela foi reextraída e apresentou o pireno com alta concentração. Então, por favor, mais um. A gente, na literatura, quando tem esse tipo de perfil, pode ser queima de matéria orgânica. Aporte particulado, difícil explicar. Próxima. Cagarras, a escala também. Já apareceram alguns compostos pirolíticos aqui, mas também temos os alquilados, característicos de petrogênio. Mais um. A redonda, ó, bem baixa concentrações. Tá? Isso aqui é uma característica pirolítica. Próxima. Quando a gente fala em índice de contaminação, eu fiz rapidamente aqui qual seria a origem das estações amostradas, e o que acontece? Você tem uma mistura de fonte. Determinados índices te levam a ser pirolítico, determinados índices te levam a ser petrogênico, e esse índice que é do Yang, desculpa, aqui é Bomar, aqui é Juncker e Yang, alguns autores, saiu a referência, mas, na verdade, é difícil você inferir a origem de contaminação da área, porque você tem tudo, você tem particulado atmosférico aportando ali, você tem embarcações, você tem emissário, você por aqui. E outra, esses índices, eles foram criados assim no Exxon Valdez. Então vocês têm grandes concentrações, alta contaminação. Então fica fácil. Na minha tese, quando eu trabalhei com caranguejo do manguezal de Suruí, eles foram muito bons, porque era 27.000 nanogramas por grama, 11.000 nanogramas por grama. Então, quando você tem um perfil bem característico, esses índices funcionam muito bem. Tá? E o próximo, rapidamente, só para situar esse trabalho com outros trabalhos, né? A gente não tem muito repeteco de estações, mas tem essa referência aqui para peixes, né? Áreas não contaminadas, minimamente, moderadas e contaminadas. Tá? Que a gente pode classificar aqui o quadrado da Urca como moderadamente classificada e as demais como minimamente contaminada. Aquela amostra, isso aqui é daquela amostra do pireno, então a gente tem que ter cuidado quando analisa isso, né? Porque a amostra é o seguinte, é o retrato daquele momento. Então, desse momento era essa. Novamente, o critério da EPA, de 44.000, todo mundo está muito longe desse limite. Próximo. Conclusão, observou-se um gradiente nos níveis de HPA que partindo do interior da Bahia até a Ilha Redonda, só que esses valores bem inferiores aos preconizados na literatura. Próximo.
Ilhas de Palmas, Cagarras e Uca, tivemos presença de compostos leves e pesados, ou seja, de mistura de fontes. Mais um. Apesar dos níveis serem inferiores aos limites preconizados, foi possível observar aportes de HPAs alquilados. Mais um. Esses compostos fluorenos, dibenzotiofenos, fenantrenos e alquilados são HPAs que indicam contaminação por petróleo, foram encontradas nessas amostras nas 3 ilhas analisadas. Mais um. Não foi possível calcular índice, não posso afirmar com certeza origem de contaminação. E mais um. A unidade de conservação apresentou valores de HPAs de área limpas, de redonda, a moderadamente contaminadas, de Palmas. Mais um. Esse aqui é o nosso laboratório, o Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais. Aqui é a doutora Ângela, que é a nossa coordenadora, e nós habitamos ali químicos, oceanógrafos e biólogos, né, de forma bem parceira e complementar. Mais um. Era isso que eu tinha para apresentar.